Boa noite, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14 e como sempre destacando as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, hoje 8 de abril, você confere: o Vibra registra crescimento na venda de vinhos, espumantes e suco de uva em fevereiro. Abertas inscrições para suplentes de conselheiros tutelares em Bento Gonçalves. Frente Parlamentar em prol do Lago Fazolo define novas ações na busca pela revitalização do local. Justiça Federal suspende a compra de vacinas contra a Covid-19 por parte de entidades particulares. Bento registra o 10º assassinato do ano. O caso ocorreu no bairro Juventude. E Esportivo tem amanhã mais uma chance de sair da UTI do futebol e começar a respirar sem aparelhos. Joga contra o Ipiranga de Erechim em jogo de vida ou morte para o Alviazul. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. As vendas de vinhos, espumantes e de suco de uva fecharam fevereiro em alta, se comparadas ao mês de janeiro. Balanço divulgado pela Uvibra, a União Brasileira de Vitivinicultura, mostra desempenho positivo, principalmente para os vinhos finos, que tiveram aumento de 47,8%. No mesmo período, os espumantes moscatéis venderam 45,6% a mais e os espumantes Brut tiveram alta de 32,8%. O suco de uva foi o que menos cresceu, alcançando 8,2%. Nos 28 dias do mês, foram comercializados 538 litros de vinhos e espumantes a mais que o período anterior, chegando a 1.800.000. O cenário em relação às exportações também é favorável, mostrando que nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 640 litros saíram do Brasil, representando 72% a mais que o mesmo período do ano passado. A entidade aposta agora na aceleração das vendas diante da ampliação de canais, da melhor distribuição, do preço justo, além do próprio lançamento de produtos por parte das vinícolas. Quem chega na UPA 24 horas, no bairro Botafogo, se depara agora com um grande mural criado com o objetivo de incentivar as pessoas a deixar a sua mensagem de apoio e incentivo aos profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão na linha de frente contra a Covid-19. O projeto nasceu da ideia dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde e nele há espaço para homenagear e dar rosto aos servidores da saúde, como médicos, enfermeiros, profissionais do SAMU, parte administrativa, de manutenção, entre outros, que são relatados pela lente do fotógrafo Anderson Pagani. As mensagens são trocadas após um determinado período de tempo e, para isso, a Secretaria de Educação também está convidando pais e alunos da rede municipal de ensino para encaminhar frases, desenhos e fotos no sentido de apoiar os profissionais da saúde. Segue aberto até o dia 16 as inscrições do processo de escolha para a suplência do Conselho Tutelar relativo ao quadriênio 2020-2024. Para participar, os candidatos devem ter reconhecida a idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir em Bento Gonçalves há pelo menos 4 anos. Por ser um cargo de suplência, os candidatos já devem ter realizado e ter sido aprovado em prova de conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ter participado de curso, seminário ou jornada de estudos cujo objeto seja o Estatuto da Criança e do Adolescente ou a discussão de políticas de atendimento à criança e ao adolescente. Também precisa comprovar experiência reconhecida no trabalho com crianças e adolescentes ou em defesa do cidadão, atestado por, no mínimo, 2 entidades representativas ou componentes do CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A inscrição dos candidatos deverá ser efetuada pessoalmente
pelo candidato na sede do Condica. O local fica na rua 10 de novembro, 190, junto ao Complexo Administrativo Municipal, no horário das 8h30 às 11 da manhã e da 1h30 às 5 da tarde, entre segunda-feira e sexta-feira. O Instituto Butantan liberou na quarta-feira mais um lote com 1 milhão de vacinas contra a Covid-19 para o Plano Nacional de Imunizações. Além disso, desembarcaram no Brasil 1.900 concentradores de oxigênio que vão ser usados no tratamento de pacientes internados. Mais informações a gente confere agora na reportagem. O Instituto Butantan liberou hoje novo lote com 1 milhão de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. Agora já foram entregues mais de 38 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunizações. Após finalizar o primeiro contrato com 46 milhões de doses em abril, o Butantan deve entregar mais 54 milhões de doses até agosto, totalizando 100 milhões de doses aí da Coronavac. Hoje também chegou aqui ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, uma aeronave vinda de Miami, nos Estados Unidos, trazendo cerca de 1.900 concentradores de oxigênio, incluindo os que já estão no país e os que vão chegar na semana que vem. O total passa de 5 mil. Os concentradores de oxigênio são destinados aos pacientes com Covid. O equipamento separa o oxigênio do ar e o fornece diretamente ao paciente em fluxo contínuo, contribuindo para a melhora da capacidade respiratória. Eles atenderão de 10 a 20 mil pacientes por mês. A iniciativa surgiu com uma chamada pública do Ministério da Economia em apoio ao Ministério da Saúde. 3 empresas se uniram para a compra dos concentradores, que custaram no total 35 milhões de reais. O Ministério da Saúde vai fazer a distribuição dos equipamentos conforme a necessidade. E agora no Jornal TV Com, a gente faz um breve intervalo. Já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares. Ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. O sol que predominou no Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira vai continuar garantindo a permanência de tempo firme em praticamente todas as regiões gaúchas.
Ao longo da sexta-feira, haverá a formação de nuvens esparsas e o amanhecer será de temperatura amena em praticamente todo o território gaúcho. A sexta-feira ainda será marcada por tempo firme em grande parte da região sul do país. A atuação de um grande sistema de alta pressão atmosférica que está em alto mar deve provocar rajadas de vento em praticamente toda a região. A expectativa é de que a infiltração marítima ainda provoque chuva passageira na região de Florianópolis e também sobre o litoral do estado do Paraná. Com o avanço de uma frente fria muito afastada por alto mar, pode chover entre a tarde e a noite de forma rápida e muito isolada no extremo sul gaúcho. A mínima prevista em Porto Alegre é de 20 e faz calorão de 35 graus no período da tarde. Em Curitiba, as temperaturas sobem um pouco e a máxima prevista é de 26 graus. Para esta sexta-feira, o Climatempo indica para Bento Gonçalves quadro praticamente igual a esta quinta, com o sol entre nuvens e sem previsão de chuvas. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 14 e a máxima chegando aos 29 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá, hoje é quinta-feira, um dia muito triste para mim, pessoalmente. Perdemos o amigo Vanderlei Possamay. Acompanhei hoje o seu enterro e fui me despedir de uma pessoa em que tive muitos dias de confraternização, jantamos juntos, viajamos juntos. E toda vez que a morte está próxima a nós somos obrigados a parar e refletir. Refletir sobre as nossas próprias vidas, sobre aquela de quem nos cerca. A morte, este grande evento associado à vida e de que dele não podemos escapar, é sempre aquele momento trágico em que nós acabamos pensando que muitas coisas não têm sentido. Mas ao contrário, talvez encarando ela, nós vamos ver que muitas coisas farão sentido. Entre elas a amizade, entre elas o carinho, entre elas o respeito mútuo, que se pode e se deve cultivar. Esse grande amigo parte, deixando a família, deixando os amigos, deixando um grande legado e grandes exemplos de vida. Nos deixa aqui a refletir sobre a morte. Assim como fez José Saramago, aquele grande escritor, ao escrever em 2005 uma obra chamada As Intermitências da Morte. Nela, ao contrário de ser enaltecida a vida eterna, num mundo imaginário em que a morte não existisse, ele nos faz refletir, este incomparável autor, de quão importante para a vida também é a morte. Nas páginas daquela obra, encontramos o caos que seria a vida se ninguém mais morresse. A morte faz parte de um processo e que permite, inclusive, não apenas a reflexão, mas a própria permanência da vida. Por isso a nossa homenagem ao amigo Vanderlei Possamay. Que ele esteja com Deus e que todos nós possamos ter presente que cada dia é importante, que cada dia faz a diferença, porque no dia seguinte a este fatídico momento nada mais importará. O que ficará são nossos legados e nossos exemplos. E aqui, quem ficar depois da passagem daqueles que se vão, que tenham a certeza de que bons frutos tenham sido deixados. E é esta a nossa missão. Em vida, deixar bons frutos e um bom legado. Que foi o que fez o amigo Possamay.
Pensem nisso e fiquem com Deus. Na última terça-feira, a Frente Parlamentar em Defesa do Lago Fazolo avaliou os desdobramentos e as últimas manifestações apontadas pelo Ministério Público. Uma das alternativas é a elaboração de um projeto de lei transformando a área em zona especial de interesse social. Na ocasião, o promotor Eduardo dos Santos Lumertz ratificou sua posição de neutralidade para a decisão dos vereadores, mas lembrou a necessidade de atentar para a questão constitucional. Ele ficou de solicitar à Corsan e também à Prefeitura os pareceres que estejam pendentes, a fim de se inteirar totalmente do caso envolvendo o Lago Fazolo. A Frente Parlamentar aqui da Câmara de Vereadores decidiu, pelo bem do Lago da Fazolo, que teremos dois caminhos a seguir. Um deles trata-se de fazer um acompanhamento juntamente com o Ministério Público, Procuradoria-Geral do Município, Câmara de Vereadores e Corsan, para a execução da despoluição do Lago da Fazolo. Com certeza, teríamos lá esgoto zero. E o segundo caminho seria criar um projeto de lei, lembrando que lá já é uma PP, mas criando um projeto de lei transformando numa ZEIS, que seria uma Zona Especial de Interesse Social. Criando este projeto de lei, o município poderia também lá fazer um local de lazer, poderia investir, onde poderia beneficiar toda a comunidade do bairro e de Bento Gonçalves. Estamos dando passos importantes, nunca deixamos, toda semana estamos indo atrás para avançarmos quanto a essa questão, e lembrando também que estamos todos mesmos enganjados nessa obra tão importante que é a questão do Lago do Fazolo. Temos o apoio de toda a imprensa, toda a comunidade, todos os partidos políticos, temos o aval do prefeito, então eu poderia dizer o seguinte: as coisas irão acontecer sim. Lembrando que eu sou apenas um relator da Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar é composta também por vários vereadores e também temos o apoio dos outros vereadores também desta casa. Então eu queria dizer a todos vocês que acreditem, vamos lutar, vamos conseguir, porque unidos conseguiremos sim fazer esta grande obra, que é uma coisa que estamos esperando há muito tempo mesmo. E eu acredito que agora será uma realidade. Em paralelo à elaboração do projeto de lei na Câmara de Vereadores, serão feitas já nos próximos dias novas reuniões para sensibilização de lideranças e profissionais, iniciando pelo Conselho Municipal de Planejamento Urbano, o CONPLAN, e também pelo IPURB. Foi concluída na quarta-feira a obra de construção da central de oxigênio que será responsável pelo atendimento de todo o complexo hospitalar para a rede pública de saúde em Bento Gonçalves. A última etapa foi justamente a construção do espaço com a colocação do cilindro de oxigênio. O equipamento de 5.000 metros cúbicos irá substituir o sistema que hoje é realizado com cilindros menores e individuais. A estrutura, além de abastecer toda a unidade e também o complexo hospitalar, amplia o sistema existente, dando mais tranquilidade e segurança para a população de Bento Gonçalves. O investimento foi mais uma ação no combate ao coronavírus, uma vez que o sistema público de saúde já tinha sido reestruturado com o remanejamento de profissionais e com a compra de equipamentos como ventiladores pulmonar, cama e também insumos. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta quinta-feira, os números expressivos dos casos de Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios.
Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 22 pacientes internados com a Covid-19, 4 pessoas a mais em relação ao boletim da quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 32 eram ocupados por pacientes de outras doenças e 3 pacientes tinham suspeitas de coronavírus. O boletim atual mostra ainda o uso de 37 respiradores, uma unidade a mais em relação aos números apresentados na quarta-feira, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação nos leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73, atualmente 40 pacientes seguem internados, 3 a mais se comparados aos dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas com dados repassados todos os dias pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde realiza mais uma etapa de vacinação contra o coronavírus, desta vez ampliando os grupos prioritários. No horário das 8 da manhã ao meio-dia, no formato drive-thru, serão imunizadas as pessoas do grupo dos 64 anos ou mais. Para a aplicação da vacina, é necessário apresentar o CPF, documento com foto e cartão do SUS. Para agilizar a vacinação, a Secretaria de Saúde disponibiliza o cartão do documento, que pode ser impresso, preenchido com os dados possíveis e entregue durante a imunização. O documento pode ser acessado no site da Prefeitura. Também está disponível o formulário online, que permite que a pessoa leve os dados preenchidos e apresente somente um QR Code para a imunização. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu suspender as decisões que autorizavam entidades particulares a importar vacinas contra a Covid-19. O desembargador Ítalo Fioravante Sabo Mendes aceitou recurso protocolado pela União e também pela Anvisa. De acordo com a 21ª Vara Federal de Brasília, as entidades da sociedade civil podem fazer a compra direta de imunizantes sem a obrigatoriedade de doação para o SUS, Sistema Único de Saúde, conforme determina a legislação. Ao decidir a questão, no entanto, o desembargador Ítalo Fioravante entendeu que o Judiciário não pode interferir na política pública realizada pelo Poder Executivo. De acordo com o artigo 2º da Lei 14.125, parágrafo 21, pessoas jurídicas de direito privado podem comprar vacinas que tenham obtido liberação emergencial pela Anvisa, mas são obrigadas a doar os imunizantes para o SUS. Nesta quinta-feira, o Rio Grande do Sul recebeu mais 300 mil doses de vacinas contra o novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, serão 141.800 da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, e 159.750 da vacina de Oxford, da Fiocruz. As novas doses foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Até o início de maio, a expectativa é de que o Estado receba cerca de 1.800.000 vacinas. A utilização das novas doses ficará a critério dos municípios, que definirão se utilizarão os insumos para a aplicação da segunda dose ou o avanço na faixa etária de vacinação. Até o momento, o Rio Grande do Sul recebeu mais de 2.800.000 doses da vacina contra o coronavírus. Para Bento Gonçalves, foram enviadas mais de 29.000 doses e, deste total, menos de 20.000 foram aplicadas. Foi registrado no início da madrugada desta quinta-feira o 10º homicídio do ano aqui em Bento Gonçalves. O caso ocorreu na rua Eurico Viana, no bairro Juventude, onde um rapaz de 24 anos foi alvejado com diversos tiros, vindo a falecer no local. A Brigada Militar foi acionada, encontrando a vítima caída na calçada. Uma ambulância do SAMU também esteve no local, mas devido à gravidade dos ferimentos, o jovem, identificado como Iago Martins de Souza, não resistiu. A motivação e os suspeitos do crime são desconhecidos. Também na madrugada desta quinta-feira,
a Força Tática da Brigada Militar efetuou a prisão de 2 mulheres e um homem suspeitos de tráfico de drogas. O caso ocorreu por volta da 1h30 da madrugada na BR-470, próximo ao bairro Maria Gorete. Durante a abordagem ao condutor de um veículo Renault Clio, os policiais militares identificaram a emissão de um mandado de prisão contra o mesmo, expedido pela comarca de Porto Alegre. No veículo foram localizados 40 tijolos de maconha, pesando 32 quilos. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos acusados, sendo encaminhado até a delegacia de polícia para o registro da ocorrência e, posteriormente, foram encaminhados à penitenciária de Bento Gonçalves. O veículo foi apreendido. Em Veranópolis, uma operação em conjunto entre a Brigada Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de 3 jovens com idade entre 20 e 23 anos, todos ligados ao tráfico de drogas. A operação denominada Delivery aconteceu por volta das 7h30 da noite no bairro Santa Lúcia, onde os agentes da Força de Segurança cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência. No local, os policiais se depararam com um grande movimento de usuários comprando drogas, sendo efetuada a prisão dos traficantes, sendo que 2 deles já eram investigados pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e com envolvimento em outros crimes. Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 6.35, municiado com 9 munições, 33 buchas de cocaína, 52 gramas da mesma droga, 7 gramas de crack, 11 aparelhos celulares e R$ 1.916,30. Foi constatado ainda que uma das motocicletas estava com o motor trocado, diferente do que está cadastrado no sistema, incorrendo no crime de adulteração de veículo automotor. Os 3 homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Veranópolis e, após, foram encaminhados ao Presídio Estadual de Nova Prata. E no esporte, as equipes que brigam contra o descenso no Gauchão não conseguiram se distanciar da zona do rebaixamento. Com a derrota do Novo Hamburgo e o empate do Brasil de Pelotas, o Esportivo pode terminar a 9ª rodada fora do descenso da competição estadual após quase um mês dormindo na zona do rebaixamento. Mas para isso terá que bater o Ipiranga de Erechim nesta sexta-feira, às 8 da noite, no estádio Montanha dos Vinhedos. O confronto vai fechar a 9ª rodada da competição estadual. O Esportivo segue na penúltima colocação com 7 pontos, 2 a menos que o Novo Hamburgo e o Brasil de Pelotas. Caso conquiste a sua 3ª vitória no Gauchão, o Alviazul termina a rodada na 9ª colocação do campeonato. No momento, o Esportivo depende somente de si para escapar do rebaixamento. A BGF, Bento Gonçalves Futsal, vai dar o seu pontapé inicial na temporada 2021 na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, no Hotel da Londer, quando ocorre a apresentação oficial do elenco da equipe. O clube será novamente comandado pelo técnico Vanner Flores, o qual vai somar a sua 11ª temporada à frente do time Bento Gonçalvense. Para essa temporada, o clube apostou na manutenção de grande parte do plantel do ano passado, com o acréscimo de alguns reforços. Ao todo, 10 atletas renovaram o contrato com a BGF, sendo 5 deles atletas que foram revelados pela base do clube. A equipe vai contar com 5 novas peças no grupo para a temporada 2021. Apesar da indefinição das competições estaduais, a BGF dará início à preparação do grupo dentro da quadra, visando buscar bons resultados e atingir os objetivos do clube para a temporada. Neste ano, os clubes da elite da Liga Gaúcha de Futsal e da Série Ouro da Federação Gaúcha de Futsal deverão se unir para a disputa do Gauchão de Futsal 2021. Estas, então, as informações do jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia.
Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!